Então, boa tarde, boa noite, bom dia. A gente está começando mais um projeto de vida. Hoje a gente está recebendo aqui a presença da Suzana Tamashiro. E confesso que para mim hoje é o dia dos mais emocionantes aqui no projeto de vida. A Suzana é uma pessoa incrível. A gente que trabalhou aqui no Exatos teve um prazer imenso de poder desfrutar da presença dela, né? Então, para mim, hoje é muito especial. Espero que vocês aproveitem bastante e espero que seja uma ótima conversa, um ótimo encontro nosso. Já vou passar o microfone para a Suzana. Obrigado, Suzana, mais uma vez. Obrigada, Rafa. Oi, gente. Já estava só um pouco intimidada com o meu rosto, assim, na tela. Agora tem uma câmera e eu estou em cima de um palco. Mas tudo bem. Obrigada por terem topado fazer a rodinha. Pelo menos isso é um pouco menos intimidador, né? Faz um contrapeso aqui. Bom, obrigada pelo convite. Não sei se eu não preciso ficar olhando, né, para a câmera. Eu posso olhar assim para eles, certo? Então, tá bom. Obrigada pelo convite, por terem topado. Rafa me contou um pouquinho de como que está sendo, então eu vou contar bem rapidinho um pouquinho de mim também, e aí a gente vai conversando, tá bom? Não me deixem falando sozinha, por favor, depois a gente realmente vai conversando, senão eu vou travar aqui na frente. Mas então, meu nome é Suzana, eu estudei aqui no Exato de 2009 até 2015, umas leves rugas surgindo na minha testa quando eu falo essas datas sempre, mas tudo bem. E aí, de 2015 para cá, então, eu me formei em farmácia no final do ano passado, fiz farmácia na USP, lá no Butantã. E aí, na farmácia, passei aí por 2 estágios, no hospital e na indústria farmacêutica. Participei de alguns projetos de extensão, que depois acho que é legal dar uma comentada, né, o que são, mas enfim. No meu caso, foram mais voltados para a saúde, e foi fora de São Paulo. E aí, que mais? Aí eu mudei de área, e aí agora eu estou trabalhando com projetos de educação e de cultura, né, numa empresa que chama Evoluir, e também faço parte de uma ONG lá desde 2016, né, que aí lida com saúde e também com educação. Então, esse é passando brevemente, assim, o caminho até agora. Não sei, vocês têm por onde eu começo aqui? Alguma coisa que chame mais atenção? Começo pela faculdade? Começo pelo Exatos? Começo por onde? Não? Sim. Oi. Conto. Então, assim, lá em 2016, quando eu entrei na faculdade, uma veterana minha, que era do time de softball, ela comentou de um projeto que era a Caravana da BUNI, né? A BUNI é o nome da ONG. E aí eu fui conhecer o que era, né? E aí esse é um projeto, gente, não estou acostumada com isso, eu estou tirando, né? Fica meio oscilando o volume. Mas nessa ONG, na BUNI, a gente faz um evento principal, que é em saúde, em que a gente leva, né, atualmente oftalmo, dentista, medida de pressão e glicemia gratuito, além de algumas atividades voltadas para educação e informação em saúde. Então, a gente fala, né, tem um departamento só para nutrição, tem um departamento que vai fazer conversas com as mulheres sobre saúde da mulher, tem o departamento que vai falar sobre diversidade, empatia com os adolescentes. Enfim, a gente já fez desfile no meio do corredor, assim, a gente tem atuado agora no CEL, sabe? São escolas, né? Centros Educacionais Unificados, se não me engano. E aí a gente tem feito, principalmente no CEL Caminho do Mar, no Jabaquara, e no CEL em Cidade Ademar, né? Na subprefeitura de Cidade Ademar. E aí, enfim, esse é um dos projetos da ONG, que é esse mais voltado para a saúde. Durante a pandemia, a gente teve que meio que remodelar um pouco as coisas, e aí as lideranças comunitárias, né, pessoas que organizam as comunidades, pessoas que estão lá, né, nessas regiões, eles trouxeram para a gente a demanda de fome, de que é isso, tinham pessoas passando fome, perderam emprego, e aí a gente voltou mais para essa parte de arrecadação e doação de cestas básicas, assim, e aí agora a gente mantém essas duas coisas, mais um projeto de educação que a gente tinha. Então, antes da pandemia, pelo menos, ele era presencial, e aí também no CEL Caminho do Mar, lá no Jabaquara.
em que a gente, tinham crianças e adolescentes que moravam por perto, e a gente propunha projetos para eles, e eles propunham projetos para a gente. Então, já rolou desde tentar fazer pizza no micro-ondas, até fazer um sarau drag queen, tipo, eram coisas que eles foram trazendo para a gente. Então, quero fazer um campeonato de basquete, e aí a gente auxiliava eles nessa produção do campeonato. Enfim, são meio que essas 3 linhas, assim, da ONG. Não sei, é um pouquinho por aí. E é formada só por voluntários, assim, então que costumam participar da caravana são os 200 voluntários. Se você for pegar do histórico, assim, tem acho que umas 2.000 pessoas no grupo de Facebook, mas que não estão necessariamente ativas mais, né? São pessoas que antes participavam. Sim. Beleza. Vocês vão me dando um toque se tiver alguma coisa no chat, então, porque daqui eu não conseguiria ler. Vocês leem para mim. O que mais que eu posso falar disso daqui? Tinha alguma curiosidade específica da ONG? Ou era mais saber o geral, assim? Geral. Entendi. Eu acho que é isso. E aí, como são todos voluntários, a gente tem uma diretoria que é composta todo ano, enfim. Então, eu comecei lá como chefe do departamento de nutrição, e aí depois eu virei diretora assistencial, e aí agora eu estou como vice-presidente, que aí a gente vai fazendo esse revezamento, assim. Então, eu estou como segunda vice, ano que vem primeira vice, 2024 como presidente. E aí, outros desafios que eu não sei quais serão. Vai vir mais coisas. É um tipo de organização que também permite uma formação, né? Porque à medida que você vai ocupando esses cargos diferentes, você vai assumindo trabalhos diferentes lá dentro. Você vai tendo contato, acho que são diferentes perspectivas, assim, né? Como no departamento em si era essa coisa mais operacional, mas que também estava mais próxima, assim. Então, você que ia lá, conversava com as pessoas, pensava, como eu sou do departamento de nutrição, enfim, pensava os assuntos, de que maneira que ia rodar, se a gente ia fazer receita, não ia fazer, o que ia fazer. Agora, como diretora, você vai tendo essa visão mais ampla, né? De como fazer o projeto acontecer. E aí, como vice-presidente, tem isso, mais a parte externa, mais conversar com outras ONGs, mais essa parte financeira, enfim. É meio... Acho que nisso a experiência de gincana aqui do Exato já foi me treinando um pouquinho, né? Porque a gente tem que improvisar bastante lá também. Improvisar, correr atrás de uns apoios, de uns patrocínios, assim. Vai um pouquinho nessa linha. E mais, para onde eu posso ir agora? Alguém tem mais algum ponto de partida aqui? Não? Nenhuma curiosidade a princípio? Eu que decido a ordem que eu falo? Sim? Então, vou por ordem cronológica, falar do Exatos primeiro, né? Vocês me contam, eu estou achando vocês meio quietos, eu fico mais nervosa ainda. Vocês me contam um pouco de como que tá o Exatos agora? Tipo, o que está acontecendo? Tem gincana, não tem gincana? Sim. O que vende na cantina? Não sei. Ainda vende coxinha? Não sei. Que mais? Cara. Que mais? Vocês ainda têm educação física à tarde? Sim. Prova 2 vezes na semana? Sim. Apostila do SAS, ainda aquele negócio gigante, pesado? Tá, entendi. Que bom! Saudável. Entendi. Tá bom. Vocês vão me contextualizando aqui, qualquer coisa que parecer muito esquisita. Porque, gente, quando eu entrei no Exato, tinham 15 alunos na minha sala. Era uma sala minúscula, eram 6 meninas, 9 meninos, e era isso a minha sala. Então, foi mudando bastante. Não sei, vou ir dando um geral e aí vocês vão me perguntando. Então, lá desde 2009 eu fiquei participando das Olimpíadas, então essa era uma coisa meio marcante aqui para mim no Exatos. Não sei se vocês participam, alguém participa? Ainda existe isso de Olimpíada? Olha, vou falar do meu ponto de vista. Eu gostava de participar, em parte porque se a competição fosse fora, em São Paulo, a gente ganhava esfirra no caminho. Esse era um dos motivadores. E aí, outro motivador era meio pelo gostar mesmo, assim. Eu gostava especialmente das provas práticas.
que era o momento do desafio, assim. Eu gostava dessa sensação de, putz, tenho uma borracha, uma mola e uma régua, tenho que descobrir o peso da borracha, como é que eu me viro agora, sabe? Eu gostava dessa sensação de ter que, sei lá, dar um jeito. E aí, então, para mim era isso. Eu participava meio por participar, pela esfirra, e em algum momento da vida cogitei estudar fora do Brasil, e aí isso tinha um peso também, né? As medalhas olímpicas pesavam um pouco para isso. Mas enfim, aí eu mudei de ideia, desencanei dessa história de estudar fora, mas ficaram as Olimpíadas e essas diversõezinhas assim, de esfirra no caminho e tudo mais. Acho que era meio por isso. Não sei, responde sua pergunta? Você acha que você esperava algo diferente? É meio. Pô, serve para tipo, para a faculdade, assim, em si, não. Eu acho que ninguém. Acho que tem coisas, por exemplo, empresa júnior na faculdade. Tem processo seletivo lá. E aí isso era uma coisa que eu colocava também como parte do currículo, enfim. Tinha peso nesse sentido, assim. Diretamente, não sei se tem alguém que avalie especificamente. Eu sei que para estudar fora do Brasil era uma coisa que pesava muito. Mas aí eram mais também provas internacionais, enfim. Tem essa galera. A galera que eu conheci nas Olimpíadas tem um pessoal, assim, MIT da vida, tem uma galera fora, bem fora, assim, do Brasil. Serve para conhecer pessoas do Brasil também. Quando é seletiva de internacional, você conhece gente do Brasil todo, assim, e aí é legal. Várias discussões sobre biscoito versus bolacha, sobre sotaque de São Paulo, enfim, coisas desse tipo. Que mais? Diga. Meu pré-vestibular, sim, conto. Deixa eu lembrar. Acho mais dessa coisa de rotina de estudo, essas coisas? Ou não? De... O terceiro. Tá, experiência do terceiro. Eu mais ou menos tinha decidido já o curso que eu ia fazer, então isso é um assunto à parte, assim, depois eu comento, mas eu já tinha definido que era isso, eu ia fazer farmácia, eu já sabia que pelas questões financeiras, familiares e de vida, assim, eu ia fazer numa escola pública, tipo, numa faculdade pública, de preferência em São Paulo. Não conhecia muito sobre permanência estudantil, sobre auxílios que de repente pudessem ter me permitido fazer fora de São Paulo. Na época, enfim, não conhecia disso. Falei, bom, faculdade pública em São Paulo, para eu conseguir ficar morando em casa, que era isso que funcionava. E aí, então, isso já era uma coisa. No terceiro, eu acho que eu não estava participando de tantas Olimpíadas, eu foquei mesmo um pouquinho no vestibular. Acho que eu cheguei até a parar de fazer inglês, eu fazia, e aí no segundo semestre, pelo menos, eu parei. Mas basicamente era isso, eu passava bastante tempo no Exatos, assim, até então. Porque como eu estudava de manhã, fazia inglês no final da tarde, aqui na cultura inglesa, meio que esse período entre uma coisa e outra, eu acabava ficando por aqui, enfim, era um jeito que funcionava para mim. E aí eu estudava nesses intervalos, assim, entre uma coisa e outra. Mas o terceiro era meio misto, né? Porque tem esse lance do vestibular, ao mesmo tempo que tem essa coisa de ser o último ano daqui, então tem essa coisa da novidade que vem depois. Eu confesso que no final do terceiro eu já estava bastante ansiosa por essa novidade, assim, eu queria saber como que ia ser depois. Ao mesmo tempo tem esse apego também, né? Porque era isso, passei 7 anos da minha vida aqui, então eu gostava, já conhecia, já estava meio que numa zona de conforto, assim. E eu não sei, do terceiro vem muito forte a gincana também, confesso que eu aproveitei a gincana no terceiro máximo que deu, assim. Até outro dia vieram me mandar mensagem, uma pessoa que era do ensino médio daqui, fez fez gincana comigo, ela me perguntou se eu não tinha os vídeos ainda, que ela queria mostrar para a noiva dela, tipo, e aí ela estava procurando essas recordações. Tem um vídeo seu, inclusive, Rafa, você dançando na gincana, lá na frente, dançando. Tem um vídeo, tá? Eu acho. Tiraram, não consegui mais achar os vídeos da Gincana, assim, no YouTube, mas esse do Rafa tá no Facebook do grupo, ainda existe. Descobri anteontem que existe esse vídeo.
Mas que mais? Da experiência do terceiro, é isso, muito, muito marcante a gincana. A gente fez álbum de foto para todo mundo que estava no nosso grupo, assim. Eu fui líder de gincana no terceiro, e aí a gente inventou de fazer esses álbuns de fotografia tipo, para todo mundo que estava. Tinham 30 pessoas no terceiro, então a gente passou muitos dias fazendo isso, e era quem fez isso? Eu e os outros dois líderes, eles me xingam até hoje por a gente ter inventado de fazer isso, porque foram muitas e muitas horas. Que mais que vocês querem saber? Tá respondido, era isso? Tem alguma outra coisa? Do terceiro? Rola essa coisa, né, de ser o terceiro logo antes de você fazer o vestibular, então também tem essas pressões de, tipo, é um momento que, enfim, pesa mais isso de estudar para o vestibular. Eu fiz muitos e muitos e muitos simulados. Não sei se ainda existe, mas quando eu fiz, pelo menos tinha um grupo que fazia, que estudava, né, fazendo simulados, e eu já tinha feito como trainee também no vestibular antes. No primeiro e no segundo eu fiz. Por conta de Olimpíada também, porque tinha uma das Olimpíadas que podia ser pelo vestibular, se não me engano, uma de Química. O que mais? A Carol avisou que em 2021 teve uma estudante aqui do Exato chamada Maria Luísa, que ela passou na Unesp com nota de Olimpíada, porque parece que a Unesp tem umas vagas para quem quiser concorrer pela nota de Olimpíada, e tem alguns cursos, né? Ela passou essa informação. Atualização importante para responder essa pergunta. Eu também não, só sabia desse contrário, assim, que tinha uma Olimpíada que usava o vestibular. Mas bom saber. Deve ser ainda só alguns cursos, né? Mas que legal que abriram isso também. Que mais de assuntos? Não? Tá. Tá, então, não sei para que eu posso comentar de agora. Ainda do exatos, talvez? Não sei, Rafa, você tem também algum direcionador? Não, só a priori. Acho que pode continuar quando você entrou, tinham 15 estudantes, era que turma? Era sexto? Não, tá bem distante deles ainda. Se eu for contar desde o sexto ano, a gente vai ficar aqui até amanhã. Vou ir pulando uns pedaços, assim. Mas acho que isso era importante, porque para mim foi muito diferente. Tipo, antes do sexto ano, eu estudava num colégio gigantesco, que ocupava um quarteirão todo, e aí era uma coisa muito, muito diferente de quando eu cheguei, era uma turma de 15 alunos, e eu conhecia todo mundo, tipo, pelo primeiro nome, inclusive nas outras turmas, inclusive os professores, ia lá, entrava na sala dos professores, eventualmente pegava um café. Mas essa foi uma grande diferença, assim, porque era um ambiente que me deixava mais confortável, que eu percebia mais, né? Isso, que as coisas que eu fazia também influenciavam na escola. Acho que isso é uma coisa interessante, assim. Que mais? Ainda existe refeitório aqui no Exatos, é isso? Pelo que eu entendi, o pessoal que estava de lá era o que estava... Relaxa. Ainda tem micro-ondas no refeitório e ainda fica fila nos micro-ondas, assim. Eram muito concorridos na minha época, pelo menos. Tá. Então, eu estava comentando dessa diferença, assim, de tamanho, né, dessa proximidade que teve. E das Olimpíadas, que foram desde o sexto ano. Foram muitas e muitas Olimpíadas de astronomia, física, química. Pulei alguma matéria, mas enfim, até de história a gente tentou fazer uma vez. Não deu muito certo, mas a gente tentou, de história também. Tá. Aí tinha também no fundo tinha o GEA, o Grupo de Estudos Avançados, que eu não sei se permanece. Não? Entendi. Então foi mudando, mas ainda é mais ou menos o mesmo esquema, ainda é no fundamental, e aí tem essas matérias, tá, física, química. Legal. Então, no meu já tinha essa coisa, e aí, né, do grupo de estudos, por isso que eu comentei que eu passava muito tempo no Exatos, porque era isso à tarde, as aulas de manhã, foi aí que eu comecei a tomar café,
porque o café do Exatos era muito doce, e aí eu sei que eles faziam depois do almoço. Então eu, criança, achei interessante o café, já que era mais doce do que na minha casa. Na minha casa eu não gostava porque era amargo, aqui era doce, eu comecei a gostar. Que mais? Diga. Vem no microfone, porque tem gente que está vendo online que não está. Okay. Você fez a avaliação na ONG. Como que ela vai sustentar na vida? Como é que ela vai ganhar? Boa. É uma boa pergunta. Você vai. Então, o Rafael Vedoveto perguntou como que é trabalhar na ONG em relação ao sustento, ao ganhar dinheiro. Mas se quiser falar um pouco também de onde vem o dinheiro da ONG, dessa ONG, né? Assim, eu tenho experiência em duas coisas. Na ABUNI é totalmente voluntário, não remunerado. Então, não dá para você viver. Nesse caso, não daria para você sobreviver só desse trabalho, tipo, porque não é remunerado. Só que tem muitas empresas, ou enfim, formas diferentes de atuação que são remuneradas. Então, onde eu trabalho atualmente, é isso, não é uma ONG, é uma empresa privada, mas eu trabalho com projetos de cultura e de educação, visando impacto social, e aí nisso eu recebo um salário normal, assim, aí eu consigo viver disso. Então, tem tanto empresas privadas, quanto editais públicos, quanto, enfim, organizações sem fins lucrativos, mas que também remuneram os profissionais. Então, isso existe bastante, inclusive até que crescendo, assim. Eu até, é isso, quando eu mudei de área, né, de farmácia para esse emprego que eu estou agora, foi em parte porque eu descobri que existia essa possibilidade de eu fazer mais ou menos coisas parecidas com o que eu fazia na BUNI, só que sendo remunerada para isso. E aí eu comecei a buscar empregos que fossem desse perfil. Foi assim que eu acabei achando a Evoluir, né? Foi meio nessa busca de, putz, como é que eu consigo fazer uma coisa que está mais alinhada com o que eu quero, que está mais alinhada com os projetos sociais, mas ganhando dinheiro. E aí eu fui conhecendo algumas empresas, assim. No final do ano passado, eu fiz uma formação, né, do Instituto Amani, e aí lá eu conheci várias pessoas que trabalhavam em vários projetos sociais, assim. Depois, se for de curiosidade, eu comento de alguns, enfim. Tem alguns crescendo agora. É isso, não são tão grandes, né? Não é uma multinacional, apesar de ter projetos que são internacionais, enfim, que também são remunerados, tipo Médicos Sem Fronteiras da vida é remunerado, ONU da vida é remunerado, e todas as vertentes, enfim, da ONU. Mas tem essas várias empresas agora, que algumas falam, né, que são negócios sociais, ou enfim, que são no terceiro setor, que aí você vai conseguir essas vagas assim, que conseguem meio que unir, né, ter um lado de impacto social e ainda te pagar. Não é o caso da BUNI, pelo menos não ainda. Um dia a gente pretende contratar alguém, mas por enquanto, tá emendando no que o Rafa comentou, né, do dinheiro. No caso da BUNI, é dinheiro por arrecadação, é dinheiro de doação ou então de evento arrecadatório, que aí a gente faz e consegue uma grana em cima disso para a gente reverter nos nossos eventos assistenciais. No caso da Evoluir, que é onde eu de fato trabalho, são projetos incentivados. Então, ou é projeto por lei de incentivo à cultura, a Lei Rouanet, recentemente famosa, ou são projetos de patrocínio direto. Né? Então, são empresas privadas, empresas particulares que bancam esses projetos e que bancam, inclusive, meu salário. Tá lá escrito no orçamento do projeto o valor que tem para me pagar. Então, são essas formas assim diferentes de arrecadação. Né? Na ONG é meio própria, na Evoluir, que já é uma coisa mais consolidada, tem pessoas, inclusive, que trabalham com essa captação de recursos. Tipo, eles que fazem essa captação para a gente elabora um projeto e eles captam dentro das empresas. Tem empresas que estão interessadas em financiar projetos sociais, esses captadores fazem essa ponte para a gente conseguir manter esses projetos. Faz sentido? Sim. Mas
Manda. Tudo bem. Tá, ele perguntou sobre onde eu estudava antes da Exatos. Eu estudava, chama São José da Vila Matilde, fica na Vila Matilde, que era perto da minha casa, assim. E era isso, era um colégio grande, mas para lá, não era daqui de perto. Respondida a sua curiosidade, fiquei curiosa do porquê sua curiosidade sobre onde eu estudei antes, só para saber mesmo? Entendi. Tá. Mas era isso, era um colégio grande, perto da minha casa, minha irmã estudava lá, então eu estudei lá o Fundamental 1 também. E aí eu vim para cá porque um primo meu veio estudar aqui, e aí eu vim junto também. Foi meio isso. Bom, não sei. A gente já pulou um pouquinho. Oi. Posso contar sobre a escolha do curso da farmácia. Eu comentei, né, que eu já estava meio decidida, mas essa decisão foi assim. Vamos contar. Não é a melhor forma de escolher, tá? Mas no meu caso, eu acho, pelo menos. No meu caso, o que eu fiz? Eu abri a página lá, o sitezinho da USP, fui vendo os nomes dos cursos e fui abrindo uma nova guia de todos os nomes que me pareciam interessantes. Aí, eu fui olhando as disciplinas que eu ia ter e fui fechando. Aí, a primeira vez que eu fiz isso, eu fechei todas. E aí eu falei, putz, acho que deu errado. Deixei passar mais uns dias, fiz isso de novo. E aí eu fiquei entre farmácia, que na época era farmácia bioquímica, ou biomedicina. Fiquei na dúvida entre essas duas. Conversei com uma pessoa que estava estudando farmácia na época, que é ex-aluna daqui também, a Kimi. E aí eu falei com ela, especialmente sobre minhas dúvidas quanto à farmácia, assim, porque eu não sabia se eu queria ir para a indústria farmacêutica. Já tinha essa questão com a indústria farmacêutica. Vocês já assistiram um filme chamado Jardineiro Fiel? Acho que não, né? Já é muito antigo. Mas, enfim, era um filme que minha irmã gostava e que questionava um pouco também essa questão da indústria farmacêutica, e aquilo ficou na minha cabeça de, putz, será que faz sentido mesmo para a indústria farmacêutica? Fui conversar com a Kimi, ela me contou que tinha muitas possibilidades, assim, enfim, no curso de farmácia, tanto mais para a parte de saúde, de cuidado com a saúde, de hospital, de UBS, né, que é o postinho, enfim. Aí bom, interessante, já que tem outras coisas além da indústria, talvez pareça bom. E aí vem o outro argumento meio não muito bem estruturado, mas é isso, o nome do curso era Farmácia Bioquímica. Eu gostava de biologia, eu gostava de química, bioquímica pareceu uma boa. E aí eu fui e eu descobri que muita gente do curso de farmácia usava esse mesmo argumento, assim, tipo, gosto de biologia, gosto de química, bioquímica, parece bom. E, de fato, eu gostei da maioria das coisas que eu estudei na faculdade, assim, das matérias em si. Eu gostei, era uma coisa que eu queria entender como que era o mecanismo das doenças, mecanismo dos medicamentos, tipo, essa parte das reações mesmo, e isso a gente teve. Tem muita... É que mudou já o currículo, mas quando eu fiz tinha bastante coisa de química pura, assim, que foi bem difícil, confesso, mas gostei, de forma geral. O problema é que foi isso, quando chegou na hora de atuar profissionalmente mesmo, aí eu já não gostei tanto. Eu gostei da parte de estudo, eu gostei da parte de cuidado com a saúde, mas que não é um mercado tão grande assim. É um mercado que está crescendo, é um mercado que é legal, tipo, admiro as pessoas que estão lá, mas eu acabei não me identificando 100%. Então é isso, quando eu comentei dos projetos de extensão, são coisas que eram dentro da faculdade, que me permitiram ter contato com outros cursos também, de outras profissões dentro da área da saúde, que me permitiram conhecer esse lado da farmácia, que é de atenção, que é de orientação, né, que a gente ia, fazia visita domiciliar, entendia quais medicamentos a pessoa usava, se ela sabia para que ela usava, como que a gente podia fazer para ajudar ela a lembrar, né, de usar os medicamentos, era uma parte que eu gostava, mas que era muito... isso, eu via mais nos projetos e depois em áreas específicas, né, de trabalho, assim. E aí, que mais? Isso, teve os projetos, fui fazer estágio no hospital, também, então dei uma conhecidinha numa área que chama farmacovigilância, e dei uma conhecidinha de como que era a rotina dos residentes lá no hospital, era uma rotina puxada, assim, enfim, também,
que parecia interessante, mas que eu não concordava 100%, era muito na base da discussão com os médicos sobre medicamento, não me interessei tanto. E aí depois fui para a indústria, na parte de pesquisa clínica, né, que também é um tema, um assunto que ficou em voga aí do Covid, mas não diretamente, né, eu não estava trabalhando direto com isso. E que mais? E aí eu fui conhecendo mais dessa indústria, assim, algumas coisas que eu achava que eram muito ruins não eram tão ruins, mas ainda não era 100% o que eu queria. E que mais? Não sei. É muito esquisito estar aqui em cima, é muito estranho. Acho que era disso, né, que a gente estava comentando. Deixa a uva chegar e aí a gente volta no assunto. Pronto. Gente, mas dessa parte, assim, de escolha de curso, fez sentido? É que eu já emendei um assunto no outro e fui para mudanças de carreira, assim, né? Mas essa parte de escolha de curso, eu tenho a impressão que está distante ainda de vocês um pouquinho. Diga. Sim, eu escolhi o curso de farmácia meio olhando a grade curricular que eu ia ter, assim, porque as matérias me pareceram interessantes, sabe? Eu acho que é isso. Eu fui por um caminho, esse de escolher o que eu ia estudar, e que estava meio que certo, porque eu gostei do que eu ia estudar, só que aí nessa transição, né, do estudo para a atuação profissional que estava a questão. E é isso. Talvez eu tivesse, talvez eu ainda ache mais para frente coisas de farmácia que eu goste mais. Mas nesse momento específico, eu preferi dar essa mudadinha de caminho, tentar ir mais para essa parte dos projetos sociais e deixar a farmácia meio em segundo plano, assim. Experimentei, né? Eu tentei, conheci um pouquinho do hospital, conheci um pouquinho da indústria farmacêutica. Um dia, talvez, quem sabe, dependendo do que a vida tiver aí, eu volte. Mas no momento, acho que não voltaria assim, 100%. Com a indústria farmacêutica, a pergunta foi se eu tenho alguma ligação com a indústria farmacêutica. Não tenho mais ligações assim com a indústria. Tenho muitas amigas que trabalham em indústria farmacêutica. Ainda tenho algum vínculo com a área da saúde, por conta da ONG, né? Então a ABUNI é esse braço que me permite continuar nesse assunto, mas de outra maneira, assim, né? Eu tenho estudado mais sobre saúde coletiva, que é outra visão, né? Mais ou menos relacionada com a saúde pública também, já não tanto nesse âmbito dos medicamentos em si e da indústria em si. Enfim, por isso, o meu questionamento com a indústria farmacêutica era justamente o uso dos medicamentos. Eu posso? Tem censura posso entrar nesse assunto? Não, mas é coisas que eu comecei a me questionar, tipo, dentro desse estágio na indústria farmacêutica, sabe? É isso, a gente estudava os medicamentos, sei lá, um medicamento para gastrite, só que aí a pessoa continua estressada, ela continua fumando, ela continua tomando um monte de, enfim, hábitos, né, estresses da vida, que vão continuar, né, com a gastrite dela. E eu estou aqui fazendo medicamento, vou continuar fazendo medicamento eternamente, mas se essas outras coisas meio que não mudam, não daria conta. Esse foi o meu incômodo, assim. E aí eu decidi atuar mais nessas outras coisas e quem sabe um dia depois eu volto para a indústria se fizer sentido, assim. Apesar de ser um ambiente que paga muito bem, a indústria farmacêutica tem um salário normalmente muito bom, muitos benefícios, mas aí eu acabei saindo. Celulares. Mas responde. Embora contando dessa forma de escolha do curso, assim, pareça meio aleatório e tal, mas eu acho que é uma das melhores formas. Eu sempre falo para vocês, ó, se interessou por um curso e tal, vai lá, entra na matriz curricular, né? Vê as disciplinas que tem, vê se aquilo lá, vê se vai suportar passar por aquelas disciplinas, né? Enfim, Então,
Eu acho que é uma forma que funciona, o que eu falei. Eu acho que realmente de escolha das disciplinas eu consegui estudar aquilo que eu queria estudar. E nesse ponto foi ótimo, assim. A carreira não acaba ali na matriz curricular, né? Não acaba ali. É isso, meio que me inserindo nisso, eu consegui conhecer as outras coisas, né? Então, eu falo que eu não me arrependo muito de ter feito farmácia, porque isso foi o que me permitiu conhecer os outros cursos da saúde, conhecer essa visão de saúde pública, a visão de saúde coletiva. Então, eu acho que ainda fez sentido. Assim, saúde ainda era um tema que me interessava, e aí dentro de farmácia eu consegui falar, pensar sobre esse assunto, enfim, consegui estudar as partes mais químicas que eu queria também. Eu acho que fez sentido, é isso. Só que tem outras tantas possibilidades, assim, né? E aí, nesse momento, eu consegui explorar esses outros caminhos, então eu quis tentar explorar esses outros caminhos também, tipo, de atuação profissional, assim. Tem... Algum outro ponto a princípio? Não? Eu tenho. Bom, eu vou perguntar algo que eu mais ou menos imagino, porque estava acompanhando em certa medida, né? Mas vou perguntar porque essa é uma preocupação que aparece constante, né, nas conversas do projeto de vida. Foi um dos primeiros temas que a gente tratou, né, sobre rotina de estudo, organização de estudo, enfim, né? Assunto sobre o qual eu sou péssimo para falar, né? E aí eu queria que você falasse um pouco como que a sua rotina de estudo foi mudando, né? Eu imagino que vai passando, né, por processos assim de imaginar como que é a relação com o estudo, né? Do quanto precisa ou não precisa, enfim, né? Boa. Tá, sobre a rotina de estudo. Isso pensando mais no ensino médio, eu acho, né? Tá. Eu acho, tem uma coisa, eu acho que eu tive um pouco de sorte de achar um jeito que funcionava para mim meio desde sempre, assim. Você comentou, né, Rafa, que acho que foi mudando. Tem sobre o jeito de estudo, para mim sempre foi a mesma coisa, assim. Eu sempre assistia a aula, anotava zilhões de coisas, tipo, anotava desde o que os professores estavam falando, até o que eu estava pensando, eu deixava anotado. E aí chegava um dado momento, normalmente mais perto de provas, eu dava uma revisada, enfim, nessas minhas anotações. E esse era sempre o núcleo, assim, da coisa, né? Tipo, tanto aqui na faculdade foi meio esse o ritmo. Então, eu meio que escolhia fazer bastante essa coisa durante a aula, para não ter tanto trabalho depois da aula. Mas aí, especificamente no ensino médio, é o que eu comentei, assim, né? Eu acabava tendo uma rotina com esses espaços de tempo que eu ficava aqui, né? Então, eu ficava aqui esperando o horário do inglês ou coisas assim. E aí, esses tempos eu sempre gostei bastante, assim, de tipo, tenho essas 2 horinhas aqui que eu vou ficar concentrada nisso. E aí, a mesma coisa na faculdade, tinham alguns intervalos, né? Então, entre a aula e o treino de softball, tinham lá 2 horinhas, 1 horinha, eu aproveitava para fazer essa revisão das minhas anotações, ou se tinha alguma lição, algum trabalho, alguma coisa, eu fazia nesses intervalos, assim. Eu gostava de ter esses meio que momentos de concentração que eu ia achando conforme estava essa rotina minha, né? Então, num ano eu tinha inglês de segunda e quarta no final da tarde, então esses intervalos de segunda e quarta entre a aula e o inglês eram esses momentos de concentração. Aí na faculdade eu tinha, sei lá, 2 janelas também de tempo, então essas janelas eram esses momentos de concentração. Eu ia meio que encaixando nesse formato, assim. E aí no ensino médio tinham momentos mais corridos, né? Que aí eu tinha que meio que criar outros momentos de concentração para dar conta, e momentos menos corridos. Então, no terceiro que tinham esses simulados, quando eu ia fazer simulado e eu queria cronometrar, aí eu precisava de um tempo mais longo, não cabia nesse intervalinho de tempo que eu tinha. Então, eu já deixava meio programado que naquele final de semana, sei lá, sábado à tarde eu ia fazer isso. Então, deixava isso meio na rotina, assim. Até hoje é um pouco assim, tipo, com os meus estudos atuais, eles vão se encaixando.
nesses espacinhos de tempo que eu vou tendo. Eu gosto de deixar eles guardados, assim, para isso. Eu tenho essa coisa que se não está na minha rotina, eu acabo não fazendo. Tipo, se eu não deixo momentos específicos, eu não faço. Então, eu ia deixando esses momentos já meio fixos, assim. Mais ou menos isso que costumam falar quando vocês conversam sobre rotinas de estudo? Contemplada essa pergunta, Rafa? Queria que você falasse qual que é o papel do registro, por exemplo, né? Porque a impressão que eu tenho é que cada vez mais os estudantes registram menos o momento de aula, né? E porque eu acho que tirar foto não é registro, né? A não ser que você tenha, o que sempre fala, você vai bater foto? Pode bater foto de todas as aulas, mas você tem uma pastinha que está escrito aula de literatura, aula de gramática. Aí, beleza, você tem uma pastinha com tudo isso, você está fazendo um registro organizado e tal, né? É a impressão que eu tenho que registro é muito importante, né? Quando você vai para a área de pesquisa, por exemplo, se você não tem registro, você não tem pesquisa, né? E na escola essa ideia do registro ela vai cada vez mais, né, se perdendo, né? Tá, sobre a importância do registro. No meu caso, eu acho que era esse lance meio pessoal de que eu realmente me concentro melhor quando eu estou anotando, as coisas se conectam melhor na minha cabeça quando eu tenho uma coisa escrita e uma coisa visual que eu possa revisar depois. E aí é isso, esses registros, de preferência organizados, eu acho que eles vão deixando essa memória, assim, né, essa possibilidade de você ir revisitando. Porque mesmo essas anotações, tipo, sei lá, eu tive uma matéria, vou trazer para a faculdade porque essa experiência está mais perto, mas eu acho que ela é super transferível para vocês agora, tá? Mas, por exemplo, estudei uma coisa num semestre, passou um semestre, eu quero revisitar esse assunto, porque daí eu consigo conectar, né? Tipo, uma coisa que eu vi antes com uma coisa que eu estou vendo agora. E aí, tendo esse registro organizado, eu acho que foi mais fácil de você ir fazendo essas conexões. Eu não era muito adepta das fotos, às vezes eu tirava fotos também, tipo, da lousa e tal, mas por isso, que eu perdia, eu não conseguia, eu era meio incapaz de manter essa organização, não tinha essa pastinha. Então, uma vez que eu tirava a foto, ficava lá, e para eu achar, gente, para eu achar depois, você entra na sua galeria, tem lá 50 zilhões de fotos, a preguiça que dá de você achar a foto certa, eu ia acabar não vendo, assim, não ia ver. E também era mais cansativo, tipo, de olhar, e eu, enfim, na foto eu não ia conseguir anotar meus pensamentos, eu gostava de ter as minhas setinhas, assim, tipo, linkando um assunto com o outro. Acho que era o jeito que fazia mais sentido. Mas não sei, Rafa, eu sou meio suspeita para falar, porque é isso, eu sempre anotei tudo, e aí eu não mesmo de diários e tal. Agora que eu vi que tem um armário, menos mal, né, para ficar carregando as apostilas. A gente deixava. É ótimo. A gente deixava aqui embaixo da carteira e aí tinha uma negociação com a Edilane, enfim, com o pessoal que né, a gente já tinha um combinado para poder deixar na carteira. Mas não sei, o que mais posso falar de registros? Contemplado essa pergunta? Você tem algum comentário, Rafa, sobre os registros? Algo... Eu perguntei porque eu acho que você é uma pessoa que tem uma relação especial com o conhecimento, né? Por isso que eu acho que é importante, quando você responde, a fazer a Olimpíada porque eu gostava. Isso desmonta qualquer tipo de outra argumentação. Então, assim, por que fazer a Olimpíada? Porque é legal estudar, porque é gostoso, porque tem isso com essas pessoas, tem a questão da sociabilização, né? Enfim. Então, acho que a gente tem uma relação com o conhecimento que é uma relação muito pesada e é pautada pela nota, pela medalha, né? E quando você consegue contornar isso, porque vai estar aí, eu acho que você consegue lidar com o conhecimento de uma maneira muito mais saudável, né? Sim, total. É até curioso, Rafa, que esse projeto, tipo, eu comentei, né, que agora eu trabalho com projetos de cultura e de educação.
Esse que é mais voltado para a educação, ele é justamente falando da ludicidade, assim, em sala de aula. Então, é um projeto de ciências, tipo, é um projeto voltado para o desenvolvimento de competências, em especial espírito investigativo, e aí todo o trabalho que a gente faz é falando sobre isso, como fazer uma aula lúdica, uma aula que seja baseada em projetos que parta de uma pergunta norteadora, proposta pelos estudantes, enfim, que para justamente quebrar esse peso, né, de ficar só em cima da nota, ou, enfim, né, que o único motivo para fazer aquilo é a nota específica, assim. E aí, isso eu acho que eu tive várias experiências legais aqui no Exatos, obrigada. Mas aí é uma coisa que eu tenho visto agora no trabalho, tipo, né, nessa posição agora de pessoa que organiza e compra os materiais, e distribui os materiais, e conversa com os professores. E que eu tive também no voluntariado, quando os adolescentes vinham e falavam, a gente quer fazer um campeonato de basquete. É isso, né? Tem esse interesse, que é o querer porque quer, ele simplesmente quer fazer o campeonato acontecer, e aí você vai somando nisso e ajudando nesse processo, e os conhecimentos vão se fazendo em cima desse querer, assim, né? E o registro é importante para isso também. A gente pegava um pouquinho no pé deles quando eles iam fazer os projetos deles, para ter essa coisa documentada, assim. Mais alguma curiosidade que tenha surgido nesse meio tempo? Manda. Tudo bem. É tipo beisebol, sabe? Vocês sabem, beisebol, sim? Beisebol não, tipo beisebol. Só que a bola é maior, o campo é menor, e aí dá um pouco menos de medo de você levar uma bolada, porque como a bola é maior, ela vai um pouco mais devagar. ainda machuca um pouco, mas é menos assustador. Tipo, tem uma questão. Falavam, né, que softball, tipo, as meninas jogam softball, os meninos jogam beisebol, mas isso é meio falso, assim, porque inclusive o Brasil tem seleção de softball misto e softball masculino, se eu não me engano. Então tem as duas modalidades para os dois. Então a diferença é mais isso: o tamanho do campo, o tamanho da bola. Eu não sabia que existia no Brasil, para ser sincera, eu conheci só na faculdade. Enfim. Quer dizer que então você estudava, participava de Olimpíada, foi para a faculdade, fazia voluntariado e ainda praticava esporte. É isso? É meio isso, Rafa. E os projetos de extensão também. É meio isso, mas em momentos diferentes, assim, acho, né? É o que eu comentei, no terceiro dei uma desacelerada das Olimpíadas, na faculdade, então, no primeiro ano eu estava mais na BUNI e no softball, só que aí começou a apertar as matérias da faculdade em si, aí eu dei uma desacelerada na BUNI, aí veio outro projeto, então eu comecei a dar mais ênfase no projeto, aí terminou esse projeto, eu voltei mais frequente na BUNI, e vai oscilando assim. Os esportes ajudam, gente, na vida, como um todo. Eu ia falar na faculdade, mas no dia a dia também. Acho que é legal vocês acharem essas coisas que reenergizam vocês, assim. Acho que até naquela pergunta da rotina, né, de estudo, acho que o quanto estudar, o quanto não, você vai meio que encontrando essas possibilidades, assim. Vão ter momentos que vai ter que estudar mais, outros menos, mas aí você vai tentando colocar isso também com essas coisas que são do seu próprio cuidado, assim, né? Então, agora eu tô numa vibe de tocar violão, então eu vou alternando os meus estudos e trabalhos com meus aprendizados lá de violão. Ou, quero, sei lá, no final de semana eu vou dar uma desligada, vou no parque, não sei. Vocês vão pegando esse equilíbrio. É importante perceber o que reenergiza para vocês conseguirem estudar mais. Senão, se vocês forem só meio que ignorando esses momentos de pausa, aí chega uma hora que cancela. Não dá. Diga. Super, super bem na escola de nota? Eu ia, sendo sincera. Nesse aspecto, aqui na Exatos, eu mantinha notas boas, assim. Mas é que o Rafa comentou, assim, eu acho que tem esse lado que eu fazia um pouco por gostar, um pouco de curiosa mesmo, e isso acabava meio que me ajudando, sabe? Deixava as coisas um pouquinho mais fáceis. Eu acho que é meio
É isso, uma sequência de sortes misturada com uma sequência de situações, assim, é isso. Não estava trabalhando, ficava mais aqui no Exatos, e aí nesse tempo eu dei essa sorte de já ter esse método de estudo meio que funcionava para mim, então eu conseguia me organizar dentro dessa rotina. Mas, não sei, respondendo objetivamente sua pergunta, eu ia bem, assim, até. Mas eu não sei, se era alguma curiosidade específica para além disso, ou era uma pergunta de sim ou não? Sim ou não? Tá. Não sei, mas muito. A Suzana é um gênio. Suzana é fora de série, é verdade. É porque a gente tem acho que tem uma coisa no Brasil, assim, que, ligadas a estudo, a conhecimento, a pesquisa, que às vezes a gente sente meio vergonha de falar, sabe? Que é pesquisador, que tem mestrado, que tem doutorado, sabe? Que tira notas altas, porque a gente vive um país que cada vez mais a gente desvaloriza isso, né? E aí parece que dá um pouco de vergonha de falar assim. A Suzana ia super bem. E assim, era muito prazeroso ver a Suzana